Olá, bom dia. Meu nome é Sara Pires e está começando agora o Tocantins Rural. Obrigada pela sua companhia e audiência em todos os cantos aqui do estado do Tocantins. E aí, produtor, me conta, como é que está o clima por aí? Melhorou com as chuvas recentes que têm caído aqui no estado do Tocantins? Eu espero de verdade que sim, pois a economia do nosso estado depende em grande parte do seu trabalho. Nesta edição você vai ver alimentos que ajudam a compor uma dieta saudável. E também, Tocantins atinge 90% da vacinação contra a brucelose. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. Vamos começar a edição do programa de hoje com essas belíssimas imagens de uma mãe pássaro alimentando seus filhotes com minhocas, no aconchego do seu ninho, no alto de uma copa de uma árvore, longe dos predadores e também dos perigos. As imagens viralizaram nas redes sociais e transmitem a força da mãe e também da mãe natureza e o espírito de cuidado. E agora eu quero falar para você que está nos acompanhando. Você pode participar do Tocantins Rural enviando a sua sugestão, pergunta ou curiosidade para o WhatsApp 63992 200009. A Gleisiane Almeida enviou a sua pergunta aqui para a gente. Ela quer saber se pode utilizar hoje em dia os alimentos que utilizavam antigamente, introduzidos nas dietas. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com uma especialista. Oi, pessoal. Eu sou Luciana Batista, médica, especialista em nutrologia esportiva, e o pessoal do Tocantins Rural me pediu que eu viesse aqui responder a pergunta de uma telespectadora. A Gleisiane Almeida perguntou o seguinte: por que alguns alimentos eram proibidos no passado e hoje são aceitos nas dietas? Gleisiane, sua pergunta é muito interessante no sentido de que é a dúvida de muitas pessoas. Por conta disso, no ano passado, a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição emitiram um parecer oficial. Eu creio que talvez você esteja falando de alimentos como leite, não é isso? Que frequentemente é excluído da alimentação de algumas pessoas sem que haja necessidade. Então, a ABRAM esclareceu que o leite é sim uma importante fonte de nutrientes para os seres humanos, assim como seus derivados, e que não deve ser excluído da alimentação de ninguém, a não ser que se tenha um diagnóstico médico de alguma patologia relacionada a esse consumo. A gente sabe que existem algumas doenças que correspondem à minoria da população que estão relacionadas com o consumo do leite. Para essas pessoas, com esse diagnóstico médico, com essa orientação, o leite deve ser substituído por outro alimento correspondente aos nutrientes que ele tem, mas nunca excluído da alimentação para aquelas pessoas que não possuem patologias que justifiquem. Compreendeu? Então, assim, o que a gente vê hoje em dia? Muitas pessoas excluindo esse alimento que é uma importante fonte de nutrientes, sem que haja necessidade, sem que haja recomendação para isso. Então, o que a gente orienta é que, se você suspeita que tem alguma doença relacionada ao consumo de algum alimento, que você procure esse diagnóstico médico. Mas nunca faça essa exclusão baseada nessa crença que se criou, de que o leite é inflamatório, que o leite faz mal, muito pelo contrário. Não é verdade? Então, essa é a recomendação oficial da Associação Brasileira de Nutrologia. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a brucelose aqui no estado do Tocantins. Estamos de
volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. E agora nós vamos falar da vacinação contra a brucelose, que é uma importante ferramenta para a manutenção da saúde animal e humana. E o Tocantins atingiu o índice de 90% na vacinação contra a doença no segundo semestre de 2023. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Carolina Silveira. Ela que é responsável pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e também da tuberculose da ADAPEC aqui no estado do Tocantins. Bom dia, muito bem-vindo ao Tocantins Rural. Obrigada, muito obrigada. Eu começo te perguntando, né? Esse índice de mais de 90%, ele é um número bom aqui para o nosso estado? Sim, ele é ótimo. O Ministério da Agricultura, ele preconiza que os estados atinjam pelo menos 80% nesse índice vacinal. E a gente já vem aí há bastante tempo conseguindo manter sempre acima de 80%. Certo. O produtor rural, que esses 10%, ou menos que 10%, que não vacinaram, né, o seu rebanho, o que vai acontecer com eles e quem está nos acompanhando que não fez a vacinação ou a declaração, que tinha um prazo, né? O que vai acontecer com eles a partir de agora? A primeira e mais importante medida é que ele vai ter a ficha de movimentação do rebanho dele bloqueada pela ADAPEC. Então, ele não consegue transportar os animais. Então, para regularizar a situação, ele precisa contratar um veterinário ou um auxiliar de vacinação, realizar a vacinação com a cepa RB51 e procurar a ADAPEC com o atestado e a nota fiscal de compra para ele declarar essa vacina e também ele vai pagar multas, né? Tem duas multas, uma por não vacinação, que é de R$ 5,32, e uma por não declaração, que é de R$ 127. É por animal ou por propriedade? São duas multas, uma por animal não vacinado que é de uma R$ de R$ 5,32, isso, e uma por não declaração, que é de R$ 127,69. Então ele vai pagar duas multas. Então é interessante que ele não deixe de vacinar, né? Certo. Por mais que o tempo passe, as multas, os valores continuam os mesmos? Sim. Até ele se regularizar, ele vai ter que pagar essas duas multas e vacinar os animais não vacinados, com a RB51. Certo. Fala um pouquinho para a gente do risco, né, desses animais que não são vacinados, tanto para a saúde animal como também humana. Para os animais, a doença ela causa muitos prejuízos. Para o produtor também. Por quê? Porque o principal sintoma é o aborto. Então, o produtor que quer ter bezerros, nascimentos na propriedade, ele não vai ter, porque os bezerros podem nascer mortos ou não nascerem, né? E também dá uma queda na produção de leite. Então, isso é um grande prejuízo para o produtor. E para os homens também tem prejuízo, porque o animal ele pode transmitir a doença para nós. Então, é interessante que quando as pessoas forem lidar com os animais, ter contato direto com o animal, que ele use proteção. Luvas, botas de borracha, para que ele não tenha o contato com as secreções dos animais. E outro ponto importante é a alimentação. Os alimentos de origem animal, crus ou mal cozidos, podem transmitir a doença. Então, é interessante que as pessoas só comprem alimentos inspecionados, tá? Que aí evita de adquirir a doença. A contaminação. Carolina, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Tocantins Rural e falar para a gente, né, se já tem um tempo, quando vai acontecer a próxima campanha. A campanha, a primeira etapa de 2024, ela já iniciou agora em janeiro. A partir do dia 1º de janeiro já é nova etapa de vacinação. Então, o produtor, não perca o prazo. Comece já a vacinar os seus animais e não fique inadimplente junto à ADAPEC. Excelente, muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Você acompanha agora as atualizações mais importantes do agronegócio no nosso Giro de Notícias. Bom dia, telespectadores do programa Tocantins Rural. Hoje vamos abordar um assunto muito importante, porque o estado do Tocantins prorrogou o estado de emergência zoossanitária para a gripe aviária em 180 dias. E sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a Mariana Teles, ela que é responsável pelo Programa Estadual de Sanidade Avícola. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Gostaria que você explicasse para todos que estão nos assistindo agora o que significa a prorrogação desse estado de emergência.
Bom, o estado de emergência, né, a partir da portaria de novembro do ano passado, prorrogando por mais 180 dias, auxiliou também como Tocantins prorrogar, né, para nos auxiliar caso o Tocantins tenha um foco de influenza aviária no estado. Gostaria que você explicasse para a gente também quais são os sintomas que as aves sentem quando estão contaminadas por essa doença. Bom, a influenza aviária, ela ataca 3 sistemas, né, nas aves, tanto o digestório, o nervoso e o respiratório. O digestório, né, causa a diarreia branca esverdeada, o nervoso, incoordenação motora e dificuldade para se locomover, e o respiratório causa espirros, dificuldade respiratória e até corrimento nasal nas aves. Certo. A gente sabe que uma doença como essa, ela causa prejuízos. Você poderia falar um pouquinho sobre os prejuízos que uma contaminação por aves, né, da influenza aviária pode causar aqui para o Tocantins? Bom, hoje o Tocantins ele possui cerca de 110 granjas no estado, né? Uma grande de postura também, onde a gente produz cerca de 1,5 milhão de ovos dias. Então, com a influenza aviária chegando no estado, vai gerar um prejuízo muito econômico, né, porque uma das rendas do estado do Tocantins é a avicultura, né. Na de subsistência causa também um grande problema, né, na verdade, e hoje, então, é isso, uma dificuldade, né, para a gente exportar também, caso a influenza aviária chegue na avicultura industrial, é cancelado qualquer tipo de exportação. Vale ressaltar que é uma doença que acomete não somente aves silvestres, mas as domésticas, então afeta também aquelas pessoas que criam no fundo de casa, no fundo de quintal, e também os mamíferos, né? Sim, ela é uma zoonose, né? A influenza aviária, ela ataca qualquer ave doméstica e silvestre, também qualquer mamífero, inclusive o ser humano. Certo. E para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar para você quais são os meios que o criador ele pode fazer em casa ou na sua criação para prevenir contra a influenza aviária. Bom, a ADAPEC vem recomendando nas suas vigilâncias, né, sempre está protegendo as suas aves, principalmente das aves silvestres, que pode ter contato, né, com uma ave que esteja infectada pelo vírus da influenza. Então, sempre proteger em galinheiros, né, com tela. É recomendado também colocar bebedouros e comedouros dessas aves dentro do galinheiro, onde está protegido, e fazer a limpeza diariamente. Tá aí notícias importantes para o produtor rural aqui do estado do Tocantins. Está chegando ao fim mais uma edição do Tocantins Rural. Amanhã estaremos de volta trazendo para você, nas primeiras horas da manhã, informações importantes do agronegócio. E se você busca por mais conteúdos e atualizações, não deixe de acessar o nosso site tocantinsrural.com.br. Desejamos a você um excelente dia e até amanhã.